Fala aí, galera do segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma questão, dessa vez outra poderosa aí, para lembrar aquela do IME de alguns vídeos atrás. Temos agora uma do ITA. Considere um sistema de 3 máquinas térmicas M1, M2 e M3 acopladas, de tal que o rejeito energético de uma é aproveitado pela seguinte. Cara, para aqui. Não entendi nada. Cara, se você não entendeu mais uma vez, faz o desenho. Você sabe que uma máquina térmica, ela tem uma fonte quente e uma fonte fria, tá? A energia entra na máquina vinda da fonte quente, realiza trabalho para um lado e para o outro desce a energia para a fonte fria. Só que essa máquina é um pouco diferente. Ela vai começar tendo uma fonte quente, normal, e o sistema sempre tem que terminar numa fonte fria. Só que entre esse caminho vai ter 3 máquinas, sacou? 3 máquinas aí. Eu vou ter uma máquina M1, uma máquina M2 e uma máquina M3. Desenhei as 3 aí. Lembre-se sempre o seguinte: segundo a lei da termodinâmica, a energia entra e ela tem que ser igual à soma das que saem, tá? Então, a energia saiu da fonte quente, foi para a primeira máquina. Saiu em forma de trabalho, que eu ainda não sei quanto que é, e foi rejeitada uma, porque olha só o que está escrito aqui, ó. De tal que o rejeito energético de uma é aproveitada pela seguinte. Então, no lugar de ter a fonte fria aqui, a energia que sobrou foi jogada para outra máquina. E a outra máquina faz o mesmo processo. Ela recebeu energia, quebra em forma de trabalho, que aqui eu estou chamando de trabalho 2, porque é da máquina 2, e rejeita energia para a próxima. Aí na M3, realiza trabalho, que eu ainda também não sei quanto que é, e manda energia, aí sim, para a fonte fria. Tá? Paramos aqui, né? Paramos nessa frase. Tá? Beleza? Sabe-se que a cada ciclo M1 recebe 800 kJ de calor de uma fonte quente. Ou seja, aqui ó, tá a fonte quente, M1, a setinha está para M1, então M1 está recebendo quanto? 800 kJ. Tá? E olha outra informação, a 300 Kelvin. Então a fonte quente está a temperatura de 300 Kelvin. Não confunda esse K com esse K aqui, tá? Pelo amor de Deus. E rejeita 600 kJ. Ou seja, foi rejeitado aqui, ó. Rejeita tudo que não realiza trabalho. Então é 600 kJ. E continua. Dos quais 150 são aproveitados por M2 para a realização de trabalho. Ou seja, o trabalho do M2 é 150 kJ. 150 kJ. Por fim, M3 aproveita o rejeito de M2, está aqui, ó. O rejeito de M2 está em M3, bateu e descarta. M3 descarta 360 kJ para a fonte fria. Aqui, ó. A setinha está saindo de M3 e indo para a fonte fria. Então, essa setinha ali é 360 kJ. Em uma fonte fria, a 6 Kelvin. Então, a fonte fria aqui, ó, tá a 6 Kelvin. Pronto. Pegamos todo o enunciado e fizemos um desenho dele. Agora vamos ler as afirmações. São feitas as seguintes afirmações. 1. É inferior a 225 Kelvin a temperatura da fonte fria de M1. O rendimento do sistema é de 55%. O rendimento do sistema corresponde a 80% do rendimento de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas. Conclui-se então que aí tem as alternativas que a gente vai ver se o que é verdade e o que é mentira, depois a gente olha as alternativas. Vamos lá, veja que está faltando informação. Está faltando o trabalho da 1, trabalho da 3 e a energia que sai do M2 e vai para o M3. Dá para fazer isso, porque lembra, a segunda lei da termodinâmica
Q1 é igual a trabalho mais Q2, a energia que entra é a soma das que saem. Então vamos lá. A energia que entrou foi 800 para M1 e saiu 600. Está faltando a outra que saiu, só pode ser 200. 200 quilojoules, pelo amor de Deus. Olha só, veja. Na M2 entrou 600. Saiu 150. Qual o outro pedaço que saiu então? O que falta para 600, né? Então já tem 150, falta 450 quilojoules. 450 quilojoules. Beleza. Ó, M3. Eu tenho entrando em M3 450. Saiu 360. Do outro lado saiu quanto? O que falta em 360 para chegar a 450. Ou seja, 90 quilojoules. Beleza, montamos todos os nossos esquemas. Agora vamos lá. Vamos para a primeira alternativa. Para a primeira afirmativa, perdão. Primeira alternativa, 1. É inferior a 225 Kelvin a temperatura da fonte fria de M1. Peraí, qual é a fonte fria de M1? Eu tenho M1. A fonte quente de M1 está aqui, a fonte quente de M1. Agora, a fonte fria de M1 é para onde vai a energia que não realiza trabalho, ou seja, M2. Ou seja, a fonte fria de M1 é M2. Beleza? E como a gente vai começar a pensar nisso? Né? Se ele está falando de temperatura, e inclusive nas outras vezes ele fala sobre máquina de Carnot, né? Vamos obrigar um esquema a ser dito aí. O esquema é o seguinte: lembra das fórmulas de Carnot? Olha só, Q2 dividido por Q1 tem que ser igual a T2 dividido por T1. Isso daí é a comparação de uma máquina de Carnot, né? Ela é proporcional, a razão entre as energias é proporcional à razão entre as temperaturas. O que eu quero saber é a temperatura 2, a temperatura disso aqui. Eu tenho a temperatura 1, que é 300, desculpa, é 800, fiz errado aqui. Ah, não, é 300 mesmo. Olha só, eu confundi, não é a própria aqui, 300 mesmo. Tá aqui, né? Beleza. E eu tenho as energias. A energia que sai e a energia que entra. Vamos jogar na fórmula e fazer isso daí. A energia 2, a energia que sai, 600. A energia que entra é o Q1, 800. Lembrando que a gente só está olhando para M1, tá? A gente só está olhando para esse esquema aqui. Tá? Tem que ser igual a T2. T2 eu quero descobrir, que é a temperatura da fonte fria de M1, que é para onde a energia vai, ou seja, a gente quer saber a temperatura de M2, dividido por T1, 300 Kelvin. Aí agora nesse ponto você corta um montão de zero aqui, tá. Esse maluco você vai passar multiplicando, né? Multiplicando, né? Vai passar para cá multiplicando e vamos ver no que dá. Isso aqui vai dar T2, que eu agora deixei sozinho. Ficou 300 vezes 6 dividido por 8. Tá? Aí eu simplifico isso aqui por 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Aí se liga, vai dar 3 vezes 300, 900 dividido por 4. Então vamos continuar essa conta aqui embaixo. Vou fazer até aqui, ó. Vai ficar T2 é igual a 900 dividido por 4. Isso é exatamente 225. T2 é igual a 225 Kelvin. Tá? É exatamente 225 Kelvin. Tá? Agora eu pergunto, a gente está fazendo assim, olha a afirmativa. A afirmativa é inferior a 200 Kelvin, 225 Kelvin. Não é, por quê? Aqui deu exatamente igual a 225 Kelvin. Então essa afirmativa aqui é mentira. Beleza, cortamos.
Vamos para 2. O rendimento do sistema é 55%. Qual é a fórmula do rendimento? A gente tem duas, a de Carnot e a real, né? Então vamos lá. Rendimento real, ele é a quantidade de trabalho total que foi realizada, que a gente vai chamar, dividido pela energia que entrou, que é 1. Tá? Então vamos pensar sobre isso daí, né? Eu quero calcular o rendimento real. O trabalho é o que foi realizado pelo sistema. Olha só, a gente está pensando no sistema, tá? O sistema que é importante. Então, qual é o trabalho do sistema? O sistema realizou 3 trabalhos diferentes. Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. Beleza? Então, eu tenho que somar todos esses trabalhos. Vou somar 200 mais 150 mais 90 quilojoules, a gente está trabalhando com a unidade de quilojoules, dividido por a energia que entrou, 800 quilojoules. Então no final a gente vai achar se bem que vai matar a unidade, então tá tudo bem. Então vamos lá, fazer essa conta aí. 200 mais 150 mais 90, 440. Aqui deu em cima 440 dividido por 800. Macetezinho agora para você pensar em porcentagem tranquilamente. Olha só, 440 é 400 mais 40. 400 é metade de 800, ou seja, 50%. E 40, aí tem que pensar, 10% de 800 é 80. Beleza? Então se eu dividir por 2 de novo vai dar 40. Então metade de 10% é 5%. Então isso daqui tudo é 55%. 55%. Tem que ter esses macetes, pelo amor de Deus, hein? Então o rendimento é 55%. Verdade? Ok. O rendimento do sistema corresponde a 80% do rendimento de uma máquina de calor operando entre as mesmas temperaturas. Vamos pensar agora sobre a terceira alternativa. Terceira afirmação, aliás. Ele está falando que corresponde a 80% de rendimento de Carnot. Então vamos fazer o rendimento de Carnot, vamos ver quanto que vai dar aí, né? Qual é o rendimento de Carnot? Ele é dado pela fórmula 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. Sacou? Então vamos lá. Rendimento de Carnot. Vamos ver. 1, que é da fórmula, ele está falando do sistema inteiro, tá? 1, que é da fórmula, menos temperatura fria. Qual é a temperatura fria do sistema? É a temperatura final, que é do sistema, hein? Pô, pelo amor de Deus, novamente aqui ele está falando do sistema. Então você tem que pensar na máquina como um todo, tá? Temperatura fria, 6 Kelvin. 6. Dividido pela temperatura quente, obviamente a gente já sabe, 300. Aí você faz essa fração aí, essa subtração de fração, sabe o que é 1? Você faz do jeito que você quiser. Eu tô treinando vocês a fazer isso aqui, ó. Coloca a divisão, coloca o 300 e multiplica por 300 em cima. Até nem deu espaço aqui, ó. E multiplica por 300 em cima. Aí isso aqui ficou como? Ficou todo mundo dividido por 300. 1 vezes 300. 300, sobrou o sinal de igual e o 6. Tá? Aí ficou, vamos lá, 300 menos 6, 294, dividido por 300. Agora, para o vídeo não ficar muito longo, aí você faz essa divisão aí. Se você for reparar bem, dá para ir dividindo isso aqui tudo por 2, vai chegar uma hora que vai parar. Esses dois números, eles são divisíveis por 6, tá? Também é fácil ver isso aí, mas eu também não vou focar, porque isso aqui vai dar 0,98, ou seja, 98%. Tá? Então o nosso rendimento de Carnot é 98%.
Nosso rendimento de cálculo é 98%. Então não é a alternativa 3. Tá? Nisso restou, vamos ver, letra E, afirmações 1 e 3 estão corretas.